Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade em nossos estudos na ligação química parte 2, onde agora nós vamos falar sobre ligação covalente e ligação metálica. O que é a ligação covalente? É as ligações que acontecem pelo compartilhamento de elétrons. Se vocês olharem nas ligações na parte 1, nós vamos ver a ligação iônica. Ligação iônica, ela ocorre através da troca de elétrons. Aqui, o que vai acontecer? Nas ligações de eletronegatividade entre os elementos ligantes, não vai doar nem receber elétrons. O que vai acontecer? Vai ter o compartilhamento dos pares eletrônicos. Isso ocorre basicamente entre os ametais mais o hidrogênio, onde ficarão estáveis de acordo com a regra de octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nas ligações nos compostos simples e também nas cadeias de carbono. A diferença de eletronegatividade entre os ligantes determina se a ligação é polar ou apolar, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, a representação das ligações covalentes tem como principais características que eles são formados pelos ametais e pelo compartilhamento de elétrons. Então vamos observar. Olha, se eu olhar a distribuição eletrônica do cloro, que o número atômico é 17, nós já vimos que a quantidade de prótons, número atômico é a quantidade de prótons, e a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então eu vou ter 17. Minha distribuição vai ficar 2, 8 e 7. Nós vimos que precisa ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, que é a camada de valência, a última camada da distribuição eletrônica. Quando isso ocorre, eles vão ficar estáveis. Já que aqui eu não vou trocar, nem vai doar, nem vai receber, eles vão se compartilhar. Então, observe isso aqui. Ó. Cada um compartilhou um elétron, formando um par eletrônico aqui. Ó. Então, agora se eu contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deste lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos com esse compartilhamento, porque este elétron ele não é mais desse cloro, ele compartilhou, há um compartilhamento. E aqui nós vamos ver que eles têm 8 elétrons e este 8 elétrons. Agora não é mais um átomo de cloro nem outro átomo de cloro. É simplesmente agora o gás cloro, é uma outra substância. Tá? E aqui ele fala que é polar e aqui fala que é polar. Nós vamos ver qual é essa diferença aqui em breve. Bom, para a gente entender essa relação, nós precisamos saber o que é eletronegatividade. Ela é definida como a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente. Então, nós vamos observarmos aqui, ó. Ele vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, esses elementos são menos eletronegativo, esses são os elementos mais eletronegativos. Aqui existe uma forma de saber a ordem de eletronegatividade. Essa relação FON, aqui nós vamos conversar a respeito. Essas relações aqui são os átomos que têm maiores valores de eletronegatividade. Ó. O F4, o oxigênio 3,5, o N3, Br3 e 2,8, o enxofre 2,5, o carbono 2,5, fósforo 2,5 e o hidrogênio 2,1. Ok? Aqui, como nós falamos, na nossa tabela periódica, quais são os elementos químicos que vão participar das ligações covalentes? É o hidrogênio e esse grupo laranja aqui que são os ametais. O que são ametais? Não são metais. E o que deve ocorrer? Eles devem ter a configuração dos gases nobres, que é 2 e 8 elétrons na camada de valência.
eles são estáveis. E os demais átomos, para ter estabilidade, tem que ter a configuração dos gases nobres. Tranquilo? Bom, voltando ao que nós falamos sobre a polaridade das moléculas, essa polaridade de cada molécula pode ser medida pela diferença da eletronegatividade. O que nós vimos aqui, acabamos de ver, que é exatamente a capacidade do átomo possuir de atrair elétrons. Bom, observando aqui, nós temos o Cl2, que é o gás cloro. Se eu pegar o valor da eletronegatividade, é 3, 3. Então, para mim determinar o delta da eletronegatividade, que é a diferença, 3 menos 3 vai ser igual a 0. Beleza? Toda vez que delta eletronegatividade for igual a zero, ele vai ser apolar. Esse quer dizer, este A não tem polos, ele é apolar. Tranquilo? Então, todas as substâncias simples, H2, Cl2, O2, são substâncias apolares. Mas os compostos orgânicos. O que são os compostos orgânicos? São aqueles formados por cadeias de carbono. E o que são compostos polares? É aquele que, quando o delta, a diferença da eletronegatividade, vai ser diferente de zero. Olha, o hidrogênio nós vimos lá que é 2,1. O cloro, 3. Se eu fizer a diferença da eletronegatividade, 3 menos 2,1 vai ser 0,9. 0,9 é diferente de zero. Então, ele vai ser polar. Bom, nessa relação, continuando com as ligações químicas, agora nós vamos falar com ligações metálicas. Ligações metálicas é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre átomos de um único metal. Vamos voltar aqui, nossa tabela periódica. Então, nós vimos que na ligação iônica ocorre entre os metais com os não metais, onde que é a troca de elétrons. Ligação iônica ocorre entre os metais com os não metais. Ligação covalente ocorre entre os não metais, os ametais. E a ligação metálica ocorre sempre apenas com os metais. Bom, a ligação metálica, os retículos cristalinos que formam os metais são, na verdade, um aglomerado iônico composto apenas por cátions e elétrons, onde os elétrons da camada de valência dos átomos do metal são deslocalizados, saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne cátion, deficiência de elétrons. Então, ele vai formar aqui um retículo cristalino. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominado retículo cristalino. As características gerais dos metais são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. São brilhantes, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominado retículo cristalino. Bom, galera, o que se trata aqui, esse foi o primeiro passo para que a gente falar das ligações intermoleculares. Então, o que nós fizemos? Nós conhecemos os tipos de ligação química e para a gente poder aprofundar com uma base para a gente entender como que ocorrem as forças intermoleculares, que são as ligações covalentes, para a gente aprofundar nisso. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês. Um abraço.